Deus o Pai, de acordo com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, comentada por Russell Shedd e J. Scott. E a gente vai estar relendo o trecho aqui da declaração doutrinária, que diz o seguinte: Deus o Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Isaías 64:8, Mateus 6:9, Mateus 7:11, Atos 17, 26 a 29, 1 Coríntios 8:6, Hebreus 12:9. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante aos propósitos de sua graça. Êxodo 4, 22 e 23, Deuteronômio 32, versículos 6 a 18, Isaías 1, versículo 2 e 3, Isaías 63, versículo 16 e Jeremias 31, versículo 9. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Deixa eu ver aqui, Salmo 2, versículo 17, Mateus 3, versículo 17, Mateus 17, versículo 5, Lucas 1, versículo 35, João 1, versículo 12. Continuando, ele aqueles que aceitaram Jesus Cristo e nele creem, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Mateus capítulo 23, versículo 9, João capítulo 1, versículo 12 e 13, Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, Gálatas capítulo 3, versículo 26, capítulo 4, versículos 4 a 7 e Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Seguindo aqui o comentário. Segundo a Bíblia, Deus, o Pai, é o modelo de toda a paternidade, porque Ele é o iniciador e criador. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Paulo ajoelha-se diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele é o Pai arquetípico. O significado da palavra Pai tem sua origem nele e sua relação com suas criaturas, especialmente os homens que foram criados em sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O amor que Deus tem pelo mundo deve ser um amor paterno. João capítulo 3, versículo 16, Atos capítulo 17, versículo 26 a 29. O Pai é quem planeja tudo, de modo que tanto a eleição como a predestinação dos futuros filhos seus são atribuídas a Ele. Efésios 1, versículo 4 e versículo 11. O seu pré-conhecimento de pessoas, Romanos 8, versículo 29, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quer dizer que Ele não somente as ama, como também age soberanamente em todas as situações que afetam a sua salvação. Romanos 8, pensei que era o meu, deixa eu ver, Romanos 8, capítulo 29, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quer dizer que Ele não somente as ama, como também age, já li essa parte. Quer dizer que Ele não somente as ama, como também age soberanamente em todas as situações que afetam a sua salvação. Romanos 8, versículo 29 e 30, e João, capítulo 6, versículo 44. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salmo 2, versículo 7, Efésios 1, versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. A relação de pai e filho, portanto, nunca começou, mas sempre existiu. O Pai ama o Filho e ambos se glorificam mutuamente. João capítulo 15, versículo 9.
João 17, versículo 4 e 5. Quando Jesus falou do seu Pai em particular, reconhecemos que esse relacionamento é de parceria e união essencial, enquanto sua paternidade em relação ao seu povo é de criação e adoção. Jesus Cristo, continuando aqui, Jesus Cristo é o Logos, o Verbo eterno e consubstancial com o Pai. João capítulo 1, versículo 1. Essa união hipostática da natureza de Jesus Cristo com o Pai tornou possível a salvação dos homens. Se Jesus não fosse humano, não poderia morrer, e se não fosse divino, sua morte não teria valor infinito. Paulo disse que Deus derramou o seu sangue para nos remir, Atos 20, versículo 28. Isto não quer dizer que o Pai morreu, mas que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O Filho se subordina ao Pai, que é o cabeça, 1 Coríntios 11, versículo 3. O fato de que Jesus orava para o Pai mostra a hierarquia dentro da Trindade. O Filho obedece ao Pai perfeitamente. Vemos Jesus rogando ao Pai para afastar dele o cálice, Mateus 26, 42. O Filho não conhece o dia de sua volta para a terra, mas o Pai sabe, Mateus 24, 36 e Atos 1, 7. Foi o Pai que exaltou a Jesus, levantando-o dentre os mortos, Efésios 1, versículo 20, e o designando Filho de Deus, Romanos 1, versículo 14. O Pai exaltou Jesus sobremaneira como Senhor e Cristo, ou Messias, Atos capítulo 2, versículo 36. Deu-lhe um nome acima de todo nome, e fará dobrar todo o joelho diante dele, Filipenses 2, versículo 9 até o 11. O reino que o Pai deu para o Filho fica sob o poder de Jesus Cristo, até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, incluindo a morte. Depois de sujeitar todas as coisas a si mesmo, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28. Deus era pai de seu povo Israel no Antigo Testamento, porque o elegeu e fez um pacto com ele. Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. E Isaías, capítulo 63, versículo 16. Nenhum israelita, porém, podia aproximar-se de Deus individualmente, como filho. Foi esse novo sentido que Jesus trouxe para os que, pela fé, estão em Cristo e, consequentemente, são filhos de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Baseado nesse espírito de adoção, clamamos Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15 e versículo 16. O relacionamento de filhos humanos com o Pai Celestial implica em privilégios e responsabilidades. Como filhos, temos o direito de orar para o Pai, em nome de Jesus. A promessa de recebermos uma resposta deve-se à glória que o Pai recebe no Filho. João 14, 13. A vinda do Espírito Santo é a promessa do Pai, enviado em resposta à oração de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4 e João capítulo 14, versículo 16. Os santos têm direito à proteção do Pai, porque eles estão em Cristo e, portanto, ocultos em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Como filhos, temos direito ao ensino com que Deus instrui seu povo. João capítulo 6, versículo 45. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Isso implica não somente a instrução verbal, mas também a disciplina e correção por todos os meios que ele escolher. Hebreus 12, versículo 5 e versículo 6. O privilégio de conhecer e ver o Pai reserva-se unicamente aos que se aproximam pelo Filho.
João 14, versículos 6 a 11. Jesus proibiu a colocação do título de pai em qualquer líder religioso para não ferir a relação única que existe entre os filhos e seu Pai Celeste. Mateus 23, versículo 9. Concluímos que a paternidade de Deus manifesta-se em 3 níveis: em relação ao Filho, Jesus Cristo, em relação aos cristãos regenerados e em relação a toda a humanidade. Então, a gente vai observar aqui que Deus, o Pai, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não diminui a essência da pessoa divina de Jesus. É como, por exemplo, vamos pegar, a Bíblia fala que o Pai é cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, e o marido é o cabeça da mulher. A gente vai observar nessa questão que o fato de um ser cabeça do outro não faz com que um seja inferior ao outro. Então é como, por exemplo, a gente vai observar aqui que assim como nós seres humanos, embora sejamos pai e filho, marido, esposa, nós somos da mesma natureza. Então a gente vê um relacionamento, embora eterno, já que de acordo, com a tradição cristã, o filho ele foi gerado eternamente, não criado, ou seja, ele sempre foi filho, mas nunca teve um começo essa filiação. E aí, nesse contexto, o fato de ele ser filho não significa que ele é inferior ao pai, só significa que ele o atende. E isso é um negócio interessante, pelo fato de que assim, a gente, qualquer R$1.000 que a gente ganha mais que outra pessoa, a gente já se acha melhor, qualquer graduação a mais que a gente tem, a gente acha melhor. Então qualquer popularidade a mais, qualquer quantidade de curtida que a gente tem no Instagram, não, no Facebook e Instagram não mostra mais, a gente se acha melhor do que os outros. Então a gente vai observar que a Trindade é até uma referência para nós e para os nossos relacionamentos. E no caso, o Pai, Ele é Pai de Jesus Cristo enquanto natureza, Ele é Pai dos cristãos enquanto adoção em Cristo Jesus e regeneração, e Ele é Pai da humanidade enquanto Criador da humanidade. Ou seja, na abordagem que a declaração doutrinária faz, é que todo mundo, de certa forma, é filho de Deus, sim. Não filho de Deus como alguém regenerado espiritualmente, mas se considerarmos que Deus foi pai de Adão e que nós somos filhos de Adão, nós somos sim filhos de Deus pelo fato de sermos criação humana, pelo fato de pertencermos, como é que eu posso dizer? Tá me faltando aqui a palavra, mas pelo fato de sermos representados em Adão, Então, por exemplo, a gente não teríamos, por exemplo, o mesmo tipo de filiação, porque o cristão, ele é filho de Deus por adoção em Cristo, ele é filho de Deus porque ele tem a natureza regenerada, ele é filho de Deus porque a divina semente está nele. Tem até um sermão aí que está dando uma polêmica na internet, o sêmen de Deus, mas aí o que acontece? Coisa da internet. Aí em relação ao assunto, por exemplo, o ser humano inconverso, ele, por exemplo, não passa por esse processo que nós, mas ele, como descendente de Adão, ele acaba sendo filho de Deus, porque se nós, por exemplo, observarmos, nós vamos verificar que, olha, Jesus é filho de Davi, mas ele é filho de Davi porque nasceu de Davi? Não, mas porque é descendente de Davi. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Eu sei que eu estou chutando na canela de uma afirmação que a gente faz desde pequenininho. Eu sou filho, você é criatura. O que o crente ganha dizendo isso para os outros, eu não sei, mas a gente cresceu ouvindo isso,
E de acordo com a declaração doutrinária, que pode ser questionada à vontade, tá, Fernando? Declaração doutrinária, ela não é Bíblia, não. Mas vai, manda aí pra gente. Então, porque ele fala assim, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não depende do homem, nem da vontade do homem, está aqui, mas de Deus. Isso. Então você percebe que de antemão, ele sabia que lá na frente, quem ia ser da vontade dele. Deus sabe tudo. Aí, por exemplo, a gente vai observar que você verifica que esse Filho de Deus não nasceu da vontade da carne. Então, por exemplo, enquanto um filho nasce da vontade da natureza humana, né? Por exemplo, um bebê surge de uma relação sexual. E aí você vai reparar que, assim, claro, não vamos pegar o aspecto de um estupro, né? Como essa monstruosidade que a gente ouviu essa semana. Mas assim, ainda assim, acaba sendo vontade da carne, porque alguém teve vontade no processo, houve uma vontade humana aí. Agora, no caso, né, da filiação divina, é uma questão de assim, é Deus quem dá a gente essa condição. Não tem a ver com a nossa vontade, com o nosso interesse. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer é receber, mais nada. Exatamente. Agora, é Ele quem nos torna filhos de Deus. Por isso, deu-lhes o poder. Só Deus pode fazer isso, certo? Agora, por exemplo, gerar filho no aspecto humano, esse poder nós temos. Mas, pastor, no caso, a pessoa que não, enquanto ele não recebe esse poder, ele é criatura de Deus, não é filho de Deus, não é isso? É criação. Olha só, você pode fazer a afirmação. Quando você fala não é isso, aí eu vou só fazer como um gravador e repetir o que eu li aqui, porque senão a gente vai entrar no embate. Aí é melhor, não, deixa aqui, né? Aí é melhor o seguinte: você assiste o vídeo, né? E assim a gente vai. Mas, por exemplo, eu não sei se dá para perceber. Se a gente for olhar aqui, eu imaginei que isso de alguma forma ia provocar, porque a gente cresceu não apenas ouvindo, mas também falando isso para os nossos vizinhos, né? Falando, né? Exatamente. Então, não vou muito longe. Por exemplo, você vai ver na primeira epístola de João falando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E você percebe, de acordo com aquela epístola, que não há uma especificação de que o filho do diabo é o cara que está fora da igreja. Não. Ali está dizendo que o filho do diabo é o cara que não ama o seu irmão. Então eu não sei se dá para você perceber que assim, o que a gente muitas vezes repete nem sempre está coadunando com o que as escrituras dizem. Porque e assim, não sei se você percebe que eu não estou fazendo uma defesa da declaração doutrinária. Eu só estou dizendo que assim, o filho do diabo, de acordo com a epístola de João, é o seguinte: nós frequentamos a mesma igreja e eu te odeio. Ou seja, de acordo com a doutrina que João coloca ali, eu sou filho do diabo, porque eu não te amo, porque eu odeio você. Cantando um hino, aceitei Jesus. Tá dando para entender? Então, mas o problema é que na hora de se dizer que o cara lá fora, né, eu sou filho de Deus e você é criatura de Deus, ou você é filho do diabo, né, a gente não filtra muito teologicamente isso aí. Geralmente, tanto que qual é o cara que a gente acha que vai para o inferno? O cara que se afastou da comunhão. Quando, por exemplo, em Lucas 15, você percebe que os dois filhos estavam afastados do pai, sendo que um reconheceu, abaixou a cabeça e o pai fez uma festa para ele. O outro, pelo contrário, deixou o pai falando com a mão e a história acaba sem pé nem cabeça. Ou seja, você não vê ele tendo um coração quebrantado, porque o pai ficou feliz com a volta do irmão. E se a gente olhar Lucas 15, eu acho que eu já falei isso aqui, e eu falo várias vezes, porque o pessoal quer pegar Lucas 15
para criticar pastor que não visita crente fedorento. Qual é a situação? Por exemplo, qual é a situação? Não, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o pastor não foi lá na centésima ovelha. Se você olhar, a parábola, ela faz parte de um conjunto de parábolas, e essas 3 parábolas são explicações de Jesus para o mesmo fato, que é Jesus comendo com pecadores. Os religiosos veem Jesus comendo com pecadores e o julgam. Como assim? Olha lá, diz que é isso, que é aquilo outro, e tá lá, ó, no meio dessa gente aí, ó, no meio desse pessoal que bebe, fuma, joga no bicho, bate na mãe, entendeu? E enquanto ele deveria estar com a gente, nós, os dizimistas. E aí nesse caso, o que acontece? Jesus vai e faz o quê? Porque o cara que é dizimista, ele é o cara top, né? Dependendo do dízimo, então, aí nesse caso, pelo amor de Deus, eu não estou justificando você que não é dizimista na sua igreja, que bebe água gelada com o dízimo da irmãzinha aposentada, que pega parte do dinheiro dela ali para contribuir para você ficar no ar-condicionado e comprando tênis caro. Não estou justificando você. Então, o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes, não, porque isso que eu estou falando, alguém pode usar isso para não ser dizimista. E aí o que acontece? Por exemplo, às vezes, enquanto a gente tem o camarada que não chega junto, e vem com aquela conversa, o dízimo é da lei, eu estou na graça, não sei o que lá, mas é o seguinte, mas ele reclama do microfone que não funciona, ele reclama do ar-condicionado que não funciona, ele reclama da literatura, porque ele tem que comprar a revista de escola dominical, quando a outra igreja distribui gratuitamente por mês. Assim, ele, por exemplo, não chega junto. A outra igreja distribui gratuitamente porque tem dizimista fiel. Aí, por exemplo, mas os irmãos ficam ofendidos. Aí nesse caso, né, por exemplo, você vai olhar para essa situação e você vai ver que enquanto tem esse cara que não chega junto e que, se depender dele, a luz da igreja vai ser cortada, tem o outro que se acha muito especial. Por quê? Porque ele chega junto. E o pior, às vezes, o que acontece? Depois você assiste o vídeo. Aí nesse caso, o que acontece? Tem aquele que, por ele chegar junto, e às vezes chega junto com um valor mais alto do que de outras pessoas, ele confunde igreja com empresa e ele se acha o sócio majoritário. E aí, eu pelo menos assim, no meu início de ministério, eu pedi a tesoureira para não ver o valor de dizimista. Eu falei, eu quero saber quem é e quero saber quem não é, mas por favor, corta a parte do valor, porque eu não quero ser influenciado pelo valor do dízimo do fulano. E aí nesse caso, por que eu estou falando isso? Com os pastores que vocês conhecem, isso pode não acontecer, mas eu sabia que isso iria me influenciar. Então, nesse caso, eu sabia que iria me influenciar. Eu fui tesoureiro aqui durante 11 anos, eu já tive alguns embates com dizimistas. O cara se acha sócio majoritário. Tiveram essa... Aí tu fica assim, filhão, igreja não tem prateleira de cima não, tá todo mundo no piso, no teto só tem um. Acorda, Alice. É o lance daquela vez que a gente estava conversando em sala a respeito de dízimo. A pessoa tem que saber o que é o dízimo. E tem muita gente, não cortando, não também justificando, que sabe para quê e para onde vai. Mas tem a cara de pau de falar assim, não, mas eu estou no Novo Testamento, não preciso dizimar não. Então, aí é simples, beleza, faz o negócio, não beba água gelada, né, que os irmãozinhos contribuem para poder beber. Isso é radical. Não, claro, com certeza, né? Não, detalhe, não deveria nem beber a água, né? Porque a igreja paga aquilo ali com o dízimo e a oferta do povo, né? E hoje eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu não recebo dinheiro de igreja. Então eu me sinto muito tranquilo para falar isso. Talvez eu assumir numa igreja, eu tenho que ficar mais quieto, porque alguém vai jogar isso na minha cara. O pastor está falando porque ele quer receber. Mas é o seguinte, eu me digo com muita tranquilidade, sou dizimista, pingou um pouquinho, coloco lá,
Independente disso, por quê? Porque eu entendo que assim, primeiro, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, eu pego para mim. Aí o trazer e o dízimo eu não pego. Ué, não estou entendendo. O trazer e o dízimo é Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é Antigo Testamento não? Está dando para entender? E aí nesse caso, por exemplo, não é por causa das escrituras, respeito você, seja pelo menos por causa da ética. Não seja cara de pau, entende? Poxa, Deus tem te sustentado, a obra tem uma necessidade, por que você não ajuda? E ninguém vai pedir teu contra-cheque, né, para confirmar se aquele dízimo é dízimo mesmo, entende? É que nem aquelas pessoas que dão aquele dízimo redondinho e sempre a mesma coisa. E aí tu fica assim, pô, tá estranho esse negócio aí. Mas a gente deixa passar. Por quê? Porque a gente não vai ter que ficar ali também marcando de tipo tintim a entrada da igreja. Mas é uma questão só de parar para pensar. Pô, peraí, eu estou bebendo dessa água, eu estou usando dessa luz, eu estou fazendo uso desse data show. Entende? É aquele caso. Pô, vem sentando nessa cadeira. Tá dando para entender? Então eu entendo que era um mínimo de coerência. Entendeu? Um mínimo de coerência. Eu não estou dizendo a pessoa que não tem. Eu não estou dizendo a pessoa que de repente ela está toda enrolada e está até pedindo ajuda na igreja. Como é que ela faz para ver o negócio? Porque é o seguinte: às vezes a pessoa, por exemplo, ela ficou enrolada financeiramente, né? Ela está toda enrolada e ela está assim. Se ela for dizimista, vem a preocupação. Mas e a conta de luz que já está quase na terceira, né? E aí, pô, mas aí essa pessoa faz o quê? Procura o pastor, pede uma orientação. Eu sou daqueles que defendem o seguinte: o irmão está com problema, seja dizimista e a igreja lhe ajuda, mas seja dizimista. De repente a ajuda da igreja vai ser maior do que o dízimo, mas seja dizimista, entende? Por uma questão de compromisso seu com Deus, uma questão de fidelidade sua para com Deus. E se você entende que isso não tem nada a ver, pelo menos faça por respeito às pessoas que talvez tenham mais dificuldade financeira do que você e estão custeando para que haja uma estrutura para você, né? Então é importante pensar nisso daí, né? E aí, como eu falei, tem a Bíblia que você pode discutir e tem a questão, por exemplo, da ética, ou então até mesmo da beneficência, porque assim, a gente não vai tocar trombeta, mas quanta gente já não teve ajuda para comprar remédio vindo do caixa da igreja? É que a igreja não vai fazer propaganda de R$600 com remédio para o irmãozinho lá doente, por quê? Primeiro que assim, ó, o povo fala, como diz a Ana Carolina, o povo fala mesmo, né? Aí nesse caso, por exemplo, você não vai expor o irmão ao constrangimento, né? De repente a pessoa está passando por uma dificuldade lá e talvez possa perder a prestação do apartamento. A igreja até ajudou a pagar o negócio ali, alguma coisa pode estar acontecendo e que assim, não se faz propaganda para evitar constrangimento. Isso por causa de quê? Porque tem irmãos que assim, poxa, Deus me deu, eu vou ajudar esse trabalho, entende? Eu acho que é o mínimo isso. Depois eu vou cortar porque não tem nada a ver com doutrina de Deus o Pai, né? Mas vai, fala. Tem? Ah, então tá bom. Evangelismo gasta de 200 a 400 reais com comida para levar para eles lá. É muita coisa. Tá dando para entender? Isso só com os de fora. E os domésticos da fé? Claro! Entende? E esse dinheiro, gente, é o quê? São os irmãos que chegam junto. É o governo que ajuda? Entende? Até porque se o governo, sem o governo botar dinheiro na igreja, já quer mandar, né? Mas vamos lá. Então, judiciário, executivo e legislativo não bota uma plata. Mas mas quer dizer como tem que ser as coisas. Mas esse que doa, gera amor dentro dele. E o amor dentro dele é que vai fazer a diferença em vez de ser filho ou ser filho. Exatamente, né? Então, aí, por exemplo, agora eu lembrei, a gente começou isso tudo por causa de Lucas 15, né? Então, exatamente. Aí, por exemplo, você vê, fechando a questão do Lucas 15, né? Você vai perceber que assim, pô, peraí, né? Tem um camarada, porque eu falei o dizimista, né? Agora eu lembrei. E aí você tem lá aquela questão do Lucas 15, o cara fala assim, ele tá junto com aquele pessoal, em vez de estar com a gente, esse cara aí, então esse cara não é boa coisa não. E aí Jesus conta a história da moeda que foi perdida, da ovelha que se perdeu e do filho perdido. E a gente vê que as três parábolas tratam do mesmo caso. Por quê? Porque aquela gente que está ali é valiosa para Deus como a dracma.
Aquelas pessoas que estão ali têm dificuldade de voltar para Deus, como aquela ovelha que está presa. Mas aquelas pessoas ali são o filho que caiu em si e voltou, em vez de ser o filho que não caiu em si e ainda quis botar o dedo na cara do pai. Aí o cara fala assim: ah, o pastor não foi na 100ª ovelha. Não, se você é rebelde, você não é a 100ª ovelha. Se você é um camarada que não está nem aí para a hora do Brasil, 100ª ovelha é o cara que se reconhece preciso de Jesus. Eu sou um miserável pecador, Jesus, me ajuda a sair desse negócio. Esse é a 100ª ovelha, porque esse cara aí que está acusando o pastor de não fazer visita, por isso que eu dei um soco na cara da minha mulher, porque o pastor não foi lá em casa, né? Aí tem uns fedorentos desse aí. Aí o que acontece? Uma situação dessa, por exemplo, não, você não está como a 100ª ovelha, você está pelo contrário, como as 99. Você não está como o filho que saiu, você está como o filho que está em casa, que não se alegra com a alegria do pai. Você é aquele que se acha melhor do que o seu irmão, entende? Ou seja, você é aquele que acha que merece mais porque você ficou em casa, mas parece que ficou cheio de vontade de ir, porque você não foi com seu irmão e disse que ele se envolveu com prostituta. Então o que acontece? É um tipo de situação que assim, observa bem, né, que muitas vezes nós agimos assim. Sabe, às vezes a gente olha para o cara, né? Ele puxa um baseado, eu sou melhor do que ele porque eu não puxo baseado. Ele trai a mulher, eu sou melhor do que ele porque eu não traio a mulher. Só que o que acontece? Se a gente fizer um autoexame com honestidade, a gente percebe que a gente peca com mais conhecimento, a gente peca naquilo que a gente condena. Ou todo mundo aqui, né, é super forte, tem uma vontade de aço e, entende? E não luta todo dia com a maldade do próprio coração. É que nem, por exemplo, sábado eu estava falando para adolescentes de uma Assembleia de Deus e o tema da palestra foi apague o fogo, né? Eu sou batista, apague o fogo, pentecostal. E aí nesse caso eu estava falando com ele: gente, quem está falando aqui com vocês não é nenhum super-herói não. Eu tenho que silenciar o Instagram de algumas irmãs, tem que silenciar, tem. Eu tenho que silenciar os stories de algumas amigas de Facebook, tem. E aí eu joguei aberto com eles, porque eu não sou de aço. Então, ou seja, eu tenho que silenciar, porque senão, desculpa, irmãs, tampe os ouvidos. Eu olho mesmo, Deus me perdoe. Eu queria não ser assim, não, queria sim, porque se eu não for assim também prejudica lá a Gisele, né? Então assim, eu não sei se é um dilema. Eu queria diminuir testosterona, mas se diminuir prejudica o negócio. Então, aí eu não sei se dá para perceber que assim, gente, tá todo mundo precisando de restauração, de conserto na obra de Deus. Aí quando vem um bom apontar o dedo, eu fico assim: não, ou esse cara não tem pecado, ou esse cara tem problema de raciocínio, ou ele é hipócrita. Eu costumo falar, a hora que aparecer alguém. Alzheimer ele não tem. Não tem pecado nenhum, Deus vai nem deixar na terra quando se mandar, vai preparar e vai levar. Mas não é? Alzheimer É um não tem. Enoque da vida. Então, gente, a gente ficou um tempão em Deus Pai, né? Mas de acordo com a direção do nosso programa, não vou editar. É bom.